Olá, estamos iniciando mais um Há Controvérsias. Hoje temos a presença do professor, amigo, professor já de longa data e amigo também de longa data, Marcos Correia, professor da ETEC, professor das Escolas Públicas de Ourinhos. E vamos falar um pouquinho hoje sobre a questão do cotidiano da escola. O que se dá, o que acontece, quais são as mudanças, né? As dificuldades que professores e alunos têm nesse cotidiano da escola. Marcos, muito obrigado pela presença mais uma vez, né? E gostaria que você se apresentasse para quem está em casa e quem ainda não te conhece, que eu acho que deve ser pouca gente. Opa, eu agradeço, Maurício, a oportunidade de estar aqui conversando com você. Como você já falou, eu sou professor da ETEC, Colégio Técnico aqui de Ourinhos, dou aula de Geografia e dou aula também na Escola Domingos Caberlino em Caló, também no ensino médio, dou aula de Geografia, Sociologia. E estou aí já há quase 35 anos. 35 anos sala de aula. Na estrada. Na estrada. E aprendendo. E aprendendo sempre, né? E aprendendo sempre. As pessoas falam assim, você dando aula você aprende. Eu sempre digo que a gente aprende muito porque quando você é obrigado a ensinar alguma coisa, você acaba aprendendo. Você percebe suas falhas, né, Marcos? Em 35 anos, você acaba tendo estudado muito para poder ministrar aula, principalmente para turmas de adolescentes, que, né, você tem que convencê-los que vale a pena ouvir. Exatamente. Né? E essa questão de aprender sempre é algo que a gente precisa ter muito claro. Sim, sim. Não dá, eu me lembro, quando eu comecei a dar aula em 1900, a primeira aula que eu dei, acho que foi em 1984, era a antiga Lei 500 no estado, lá em Ribeirão do Sul, na escola Nicola Martins Romero. E eu estava ainda estudando. Jovem Marcos. Jovem Marcos. E me chamaram para dar umas aulas lá. Eram aquelas aulas que já haviam sido ofertadas e não tinha professor. Naquela época ainda não faltava tanto professor, mas já faltava. Já faltava. Isso sempre faltou, eu acho. Sempre faltou. E a gente vê, olha, aquilo que a gente fazia. Eu comecei também fazendo muita... Eu acho que todo professor é assim. Ele acaba muitas vezes fazendo igual aos professores que ele teve. Com certeza. Não é? Todo mundo acaba vendo um professor que ele admirou e tenta copiar aquele professor. Exatamente. Né? Os bons, os maus, nós somos uma mistura. Sim, tem gente que copia professor ruim. Sem dúvida. Né, porque acha bonito ser autoritário, uns acham bonito dominar a sala com violência, outros acham bonito ser mais democrático, né? Isso. Acaba copiando. Que só falavam, você tinha que ficar quietinho. Aula dispositiva total. Aula dispositiva. Era década de 80, poucos professores utilizavam até mesmo livro didático. Eram poucos professores que utilizavam. E muitos era só aquele esquema ainda de passar na lousa. O que diz Paulo Freire, depois de volta no Paulo Freire mais para frente um pouco, né, que está muito mal compreendido hoje, né, e acho que quem mais fala do Paulo Freire é quem não compreende, quem nunca leu. Uma injustiça muito grande. Uma injustiça, a gente vai voltar a falar sobre ele mais para frente, mas assim, era o que eles chamavam de método bancário, né, de educação bancária. O aluno é como se fosse um banco e você deposita o conhecimento na cabeça dele e depois ele vomita na prova. A gente vai voltar a falar sobre isso, mas a gente vê nos dias de hoje, mesmo utilizando toda a parafernália tecnológica, e olha, usa o computador, usa isso, usa aquele outro, mas se a gente for ver, continua sendo uma educação bancária. Mesma coisa. A mesma coisa. Mas a gente vai falar. Vamos falar sobre isso. A gente vai falar sobre isso. Mas vamos voltar um pouquinho. Uma coisa que me incomoda é esse saudosismo. Dizer assim, como meu pai dizia, vários pais... porque no meu tempo... No meu tempo. Eu sempre digo que o meu tempo é desde que eu nasci até eu morrer, né? Sim. Desde que eu nasci até eu morrer, porque o meu tempo é o meu tempo que eu sou vivo. Sim. Mas alguns vão separar o tempo dele, assim, quando é jovem, que é o meu tempo. Depois parece que não é mais meu tempo. Mas vamos voltar um pouquinho. Alguns dizem, no meu tempo a educação era boa. Eu sempre digo, é uma educação despolitizada, não é uma educação completamente tecnocrata, nem tecnológica, tecnocrata, onde se decorava, sabe, tabuada e se achava isso o máximo, não sabia o porquê fazer, não se questionava, uma educação muito pouco crítica, né? E mesmo assim acho aquela educação que era boa. O que você pode falar sobre isso, Marcos? Eu acho que é um equívoco nosso, muitas vezes, pensar assim. Sim. Eu falo nosso porque talvez lá no começo até talvez tenha pensado
assim também, Sim. dentro dessa ideia de que a gente acaba, no começo, até reproduzindo muito daquilo que a gente teve. Sim. Mas é um equívoco, porque isso que a gente... todo mundo aprendia, todo mundo... o professor conseguia dar aula, sim, sim. Né? A escola era outra, respeitava o professor e tudo mais. Mas por quê? Porque os alunos não era para todo mundo. Era uma minoria que chegava até o ensino médio. Uma minoria da minoria. Uma minoria da minoria, uma elite. Porque eu me lembro, eu morava na roça, né, no sítio, e do bairro onde eu morava, esses dias até parei e estava fazendo as contas. Quem chegou no ensino médio, no bairro rural onde eu morava, e era um bairro populoso. Sim, muita gente. Nós chegamos, se eu não me engano, em 3 ou 4. Olha você. Não, e antes era pior ainda, você ainda é novo. Mas se você pegar o seu pai, havia um vestibular para ir para o ensino médio. Estou falando de década de 80. Década de 80, quer dizer, você não chegou a pegar o vestibular, mas tinha, antes disso, né, acho que durante o regime militar e antes do regime militar... A minha irmã, coitada, já falecida, mas uma excelente profissional, uma professora alfabetizadora, fantástica. A Marilena era conhecida como Preta, lá em Ribeirão do Sul. E ela, para estudar aqui em Ourinhos, no colégio que tinha magistério, que naquela época era década de 60. Sim, Ela estudou aqui no Colégio das Celeiras, que é o atual, acho que não é nem mais Objetivo hoje, né? Parece que mudou. Outra bandeira. Né? Outra bandeira. Colégio Santo Antônio. Colégio Santo Antônio. Ela estudou no Colégio Santo Antônio na década de 60, não porque minha família tinha posse, mas ela veio estudar aqui e ela ajudava né, em algumas tarefas, algumas coisas, e aí ela pôde estudar aqui. Aí eu não sei bem ao certo o que aconteceu, ela não teve que mudar de escola e ela tinha que continuar, ela queria ser professora. E não era para todo mundo. Não era. Não era, né? Minha família... Era muito fácil dar aula. Era muito fácil. Minha família até tinha uma pequena propriedade rural, mas nós éramos pobres também. Né? E eu me lembro, eu era moleque. Isso deveria ser o quê? 1968, 69, eu devia ter uns 5 anos, mas eu me lembro que a minha mãe veio fazer a matrícula aqui no Horácio Soares, que é onde tinha magistério, naquela época. Baita escola, né? E ela trouxe uma galinha embaixo do braço, porque ela achava que assim ela ia conseguir a vaga. Olha só, que coisa. Como era difícil e como era importante, quer dizer, como as famílias valorizavam isso, né? Totalmente. Ou seja, não é que era uma outra escola, era também uma outra sociedade. E tivemos a sorte de ter uma mãe, né, que se preocupava com isso. Exatamente. Todos os filhos dela, eu, a minha irmã, né, o irmão que eu tenho, já falecido também, mas todos viraram professores. Se formaram. Por conta dessa questão de valorização. Porque ela já entendia. A minha mãe, naquela simplicidade dela, ela não chegou a cursar nem até a antiga 4ª série, né? Mas ela valorizava, ela sabia que a educação era importante. E em cima da tua experiência que você tem, tua vivência, a gente pode dizer, Marcos, que se eu pegasse, portanto, o mesmo método que tinha lá atrás, os mesmos professores também hoje não conseguiriam dar aula, quer dizer, os problemas seriam os mesmos, ou até talvez piores. Exato. Né? E eu me lembro, eu era criança, às vezes ficava escutando ela falar dos trabalhos, a minha irmã, né? Que ela fazia aqui no Horácio Soares, que ela entrou, ela conseguiu entrar. Não era para todo mundo, não sei se naquela época tinha um exame de seleção, eu sei que ela conseguiu entrar. Né? E ela se formou professora aqui, no Horácio Soares. E escutava ela falar, né, dos professores que ela tinha. Eu me lembro dela comentar, talvez é por isso que até hoje eu sou muito interessado para a área de ciências humanas. Ela fala, meu professor de sociologia, então Euclides Rossignoli. Foi professor dela. Né? Tem uma rua. Aqui em e eu me lembro, isso foi aqui em 1974. Eu era moleque, mas estava sempre atento. E ela fazendo trabalho com uma colega dela que era de Salto Grande. E elas comentando sobre as aulas do professor Rossignoli. Quer dizer, frequentar a escola era um privilégio. Totalmente um privilégio. E aí elas falando, olha, mas essas coisas aqui,
E nós não podemos falar, porque isso aqui, coitado do professor, pode ser perseguido. Isso em 1974. Sim, imagina. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Da ditadura, né? Mas enfim, com toda aquela repressão, a escola ainda funcionava como uma válvula de escape, sim, de minimamente se criar consciência. De se pensar alguma coisa. Porque por mais que se tente cercar a escola, e por mais que se tente desvalorizar, a escola sempre será um espaço de reflexão. Né? O Marcos, eu preciso chamar, passa muito rápido o nosso papo, nós entramos na conversa ainda, vou chamar nossos comerciais, a gente volta já a falar um pouquinho mais sobre a questão do cotidiano, da história da escola, com o Marcos Correia. Estamos de volta com a Controvérsias. Hoje recebemos aqui o professor Marcos Correia, que está nos brindando com a sua experiência, sua inteligência, né, e todo o seu cotidiano, sua experiência do cotidiano escolar. Marcos, no bloco passado, nós comentamos um pouquinho sobre essa ideia, esse saudosismo de que o tempo foi bom, entre aspas. Já percebemos que não é assim, né? Era uma escola para poucos, hoje uma escola para massa, né? Hoje uma outra sociedade, uma desigualdade enorme de renda, né? Hoje a mulher, o marido e a mulher estão no mercado de trabalho, quer dizer, as crianças estão sozinhas em casas, cada vez mais despejadas em creches, em escola mais cedo. Não estou dizendo com isso que as mulheres têm que voltar para casa, porque acho que trabalhar e ter uma experiência profissional é fundamental para o ser humano. Então, é uma contradição que nós vamos ter que aprender a lidar e resolver, né? Então, assim, o nosso problema hoje, ele também é um problema que muitos estão em casa, estão pensando na questão da disciplina. E somos bombardeados por imagens de alunos agredindo o professor, como se isso fosse uma coisa corriqueira. Só para te introduzir nessa discussão, assim, a gente pode dizer o seguinte: há vários tipos de violência na escola. Essa violência física é a mais rara, né? Eu acho que as outras violências, violência simbólica, violência psicológica, aquela coisa do aluno desprezar o professor, né? Do aluno depredar o prédio, rabiscar a carteira, as incivilidades, né? Do aluno não respeitar. Isso é o que mais acontece, né? Sim, é muito presente isso. É muito rara a violência física. É mais rara a violência física. Ela acaba ocorrendo em uma ou outra situação, mas é bem menos, né? Mas essa violência simbólica da agressão, muitas vezes verbal, oral ou do cinismo, sim. Que não deixa de ser uma violência, né? Ocorre cotidianamente. E é lógico que isso afeta o professor, afeta o aluno também, sim. Porque isso ocorre entre eles. Não é? Entendi. E eu acho que essa questão da violência, ela não é de hoje. Ela não é de hoje. Isso existiu. Sempre existiu. O que talvez ocorra hoje é que isso se tenha uma repercussão um pouco maior. Na minha sala de aula, várias vezes alunos se pegaram a pontapé, sim. Várias vezes brigaram com professores, aconteceu sim. Também. Não é, então a gente muitas vezes somos levados a pensar de que isso seja de agora. Né? E não é. Exclusivo. Não é exclusivo de agora. Isso vem de antes. Sim. Né? Se você pegar alguns pensadores lá, até mesmo da antiga Grécia, você vai ver alguns escritos deles falando sobre isso. Né? A dificuldade de se ouvir, de se pensar, de se jovem ensinar. Disciplinado. E o jovem disciplinado. Você tem isso lá nos escritos da antiguidade. Sócrates. Enfim. Então, quer dizer, é de agora? Sim. Não é. Isso vem de há muito tempo. Sim. A partir lá do século XVIII, XIX, quando esse modelo de escola, né, começou a se firmar para atender às necessidades do avanço do próprio capitalismo, enfim, é uma história longa. A escola nasce na modernidade e não nasce de forma neutra. Né? Não, de maneira alguma. Ela tem uma criar função. Mão de obra. Criar mão de obra e uma mão de obra disciplinada. Sim. Então, essa questão da disciplina, ela esteve sempre presente. E da indisciplina também. Lógico. A necessidade da disciplina, porque aí eu fico feliz, todos quietinhos, me ouvindo, joga uma agulha, eu escuto sim. O barulhinho da agulha cair. E há também o oposto. Não consigo trabalhar, não consigo dar aula. Tudo bem, a gente entende que isso frustra mesmo o trabalho do professor. Né? A gente gasta hoje em dia, muitas vezes,
20 minutos para você pôr ordem ali na coisa, para você começar a trabalhar, passar o tema que você vai desenvolver. Para acalmá-los. Acalmá-los. Então, se a sua aula é de 50, vão restar 30. Metade foi embora. Metade já foi embora, praticamente. Mas é o que nós temos. Hoje é muita gente dentro da escola. E é muita gente na escola. E esses meninos, principalmente nas escolas públicas que você trabalha, na escola pública, né? Sim. Nas escolas públicas, de onde você vem, de onde é a tua história. E minha história também de formação. Nunca cursei escola privada na minha vida. Né? Até a universidade, mestrado, doutorado, tudo público. Mas assim, a escola pública, ela recebe um público que vem de uma situação, muitos deles, de carência, né? De carência afetiva, de carência de autoridade, que não é autoritarismo, mas de autoridade. E aí isso reflete, estoura na mão de... Né? Estoura tudo na escola. E aí, lógico, nas escolas privadas também. Sim. Né? Muitas vezes falta leitura para o próprio professor, educador, entender o contexto o qual ele vive nos dias de hoje. Exatamente. Que é o corte de verbas, a política neoliberal, que vem lá dos anos 70, dos anos 80, a ascensão do neoliberalismo no mundo como um todo, o próprio fim, entre aspas, das utopias, o fim da antiga União Soviética, o socialismo real. Isso faz com que haja uma euforia dos grandes capitalistas no mundo. Não, agora nós vamos voltar para aquele modelo liberal, lá do acabar com o welfare state, o estado de bem-estar social, até mesmo na Europa, países onde isso tinha muito aprofundado, grandes retrocessos, diminuição de gastos, cortes lá. E aqui, que é a periferia, então, meu Deus, a coisa é monstruosa. Mas é a periferia do capitalismo. Que nós não tivemos nem... O estado de bem-estar social que a Europa teve. Exatamente. Então, e aí vem para a questão da escola. Escolas que não têm funcionários, não pagam bem professor. Exatamente. Uma escola que, com toda essa complexidade da modernidade dos dias de hoje, das redes sociais, onde tudo se resolve virtualmente e não mais presencialmente, isso estoura tudo na escola, não é? E nós não temos pessoal dentro da escola, porque o que uma escola hoje tem? Tem o professor, muitas vezes, o diretor, só. Porque depende de um módulo para ter uma quantidade de pessoal que era... Falar o nome que o pessoal mais conhece, que era o antigo inspetor de alunos. Depende de quantidade de salas, depende de quantidade de alunos, para ter uma quantidade que, mesmo de acordo com esse módulo, é pouco. Né? Mas você não tem um psicólogo, você não tem apoio nenhum, você não tem alguém que vai mediar os conflitos. Mediador. Né? E isso faz muita falta na escola. Mas não tem por quê? Porque existe uma política de corte de verbas. E de desprezo pela educação, de forma geral. Desprezo pela educação. Não só pela educação, a saúde, a segurança pública sofre as consequências dessas políticas econômicas. E é um discurso assim, muito maniqueísta, né? Totalmente. Assim, tudo que é público não presta, né? Eu digo por conta do nosso governo. Tudo que é público não presta e tudo que é privado é bom. Então joga no lixo essa escola. Isso é pensado, isso é planejado. Para que, de repente, alguns grupos econômicos comecem a entrar dentro da escola, empresas privadas que vão lá prestar serviços disso ou daquilo. Segurança. Até gestão. Há um projeto em São Paulo para que os diretores sejam gestores contratados pelo Estado. A partir do ano que vem, o que se propõe nas escolas públicas do Estado de São Paulo é um modelo desse. Onde vão ser geridas por empresas. E a empresa, ela quer o quê? Quer qualidade? Quer lucro. Então é isso. Custo-benefício. Exatamente. E aí a violência explode. E nós, muitas vezes, não sabemos o que fazer com ela. Porque o aluno percebe esse desprezo. Pensar que o aluno é bobo, porque ele chega lá e o aluno não dá automaticamente a sua disciplina, o seu silêncio, a sua obediência, a sua humilhação, muitas vezes. Alunos do passado, nossos pais e avós, eram humilhados. Muitos abandonavam. Pela humilhação sofrida. Pela humilhação. É só quem está em casa ver dos avós, quem deles, para os mais jovens, e para os mais velhos, ver o pai, ver a mãe, quem deles terminou o ensino médio. Muitas vezes porque foi humilhado, foi jogado para fora. E aí, quer dizer, muitos deles suportavam porque o diploma abria muitas portas. Hoje, quantas portas o diploma abre? O aluno imagina, vale a pena eu ficar,
eu ter essa disciplina, eu passar por essa humilhação, se o diploma que eu vou receber vale o quê? Né? Eu vou tentar a sorte aí. Eu vou tentar a sorte. Né? Fora da escola mesmo. Sim. Né? Porque parece que se não é estudando, que, né, há um culto hoje à ignorância, não é estudando que se ganha dinheiro. Exato. Né? Ou seja, podemos cortar verbas de pesquisa para educação, porque isso não é mais importante. E o pai em casa e a mãe desesperado por alguém que complemente a renda, quer dizer, então sai então vem ajudar aqui, vem trabalhar. A gente ouve muito entre próprios colegas nossos, porque as famílias estão desestruturadas. O que é uma família desestruturada? O que é uma estruturada? E o que é uma família estruturada? Hoje você tem modelos de famílias que não são mais aquele modelo aos quais nós fomos criados. E não serão. E não serão. Né? É o avó com a criança, com o avô, 2 homens, 2 mulheres, que estão ali com aquela responsáveis, né, por aquela criança. Isso é estrutura ou não? Né? Isso é estrutura ou não? O importante é alguém que cuide, que ouça. Isso é estrutura. Isso é estrutura. Sim. Nós temos ainda esse modelo tradicional, muitas vezes, mas de papai, mamãe, filhinho, mas e alunos, resultados dessas famílias, que, entre aspas, nos dão muito trabalho na escola. Exatamente. Porque não conversam, não dialogam. O importante para ser algo que na escola a gente não vai ter, entre aspas, eu enquanto professor, aquele aluno ele não me dá problema. Para esse aluno, entre aspas, não me dar problema, é lógico que precisa sim de uma estrutura. Mas qual é a estrutura? O diálogo lá em casa. O amor, a compreensão e a autoridade, aquele sentido de responsabilidade, né? Eu tenho alguém que é responsável por mim e eu preciso prestar contas a ele. Marco, eu tenho que fazer um intervalo e eu queria no último bloco falar um pouquinho do Paulo Freire. Aproveitar que você está aqui, tua experiência, porque eu acho que é um assunto que tem merecido cada vez mais um pouco mais de apoio, de reflexão. Tá? De volta daqui a pouquinho depois dos comerciais com o Marcos Correia. Estamos de volta com o Há Controvérsias, infelizmente para o último bloco, falta sempre algo, né? Deixamos sempre algo para falar, né, Marcos? Mas o papo é muito bom. Eu queria falar um pouquinho, Marcos, nós no bloco anterior falamos um pouquinho sobre o cotidiano da escola, seus problemas, e passando por alguns do que eu chamo mitos, né? O mito de que a escola no passado era melhor, é um mito, porque não era melhor e era um outro período, uma outra sociedade que não vai voltar. O mito de que a violência na escola é só essa violência física, que toda hora a TV mostra isso, que nos marca, parece que o tempo todo o professor está apanhando, não é isso, né? Não. Porque também o professor comete uma certa violência, e muitas vezes com os alunos, né? Eu queria falar agora um pouquinho do Paulo Freire, aproveitar seu conhecimento, sua experiência. Muitos dizem que o Paulo Freire estragou com a escola, acabou com a escola. Essa é uma das maiores mentiras que a gente pode ouvir, né? E eu não queria deixar esse programa terminar sem que você falasse um pouco sobre isso. Paulo Freire nunca foi aplicado no método de sala de aula, né? Jamais. E o Paulo Freire, quem sabe um pouquinho a respeito, sabe que o Paulo Freire ele é muito mais conhecido, estudado fora do Brasil, do que aqui. Respeitado, por sinal. Né? Respeitado, por sinal. Em 1964 teve o golpe civil-militar. Sim. A experiência que ele estava tendo no norte do Brasil, né, no nordeste brasileiro, onde ele estava alfabetizando uma quantidade enorme de pessoas em tão pouco tempo. 80 dias. 80 dias, uma coisa fantástica. E vamos frisar, Marcos, para quem está em casa e não sabe da história do Paulo Freire, que Paulo Freire estava incomodado, ele é advogado, ele não era nem pedagogo, né? Ele criou um método, até estava pensando no método para alfabetizar os filhos dele. E descobriu um método, e ele estava, junto com o governo João Goulart, ele propôs, porque tinha voto, tinha eleição, e na época só votava quem era alfabetizado. Muita gente não podia votar porque não era alfabetizado. E ele bolou um projeto de alfabetização revolucionário, para adulto, não para criança. E aquele povo das Ilhas Camponesas, né, que é de 1964, 62, Francisco Julião, né, das Ilhas Camponesas, um trabalho com os camponeses, alfabetizando aquele povo em tão pouco tempo, com resultados fantásticos. Meu golpe, não pode. E não pode, o golpe, para deixar bem claro, o expulsou não por ser comunista, não. Porque o golpe expulsou direita, esquerda, o golpe expulsou todos os nomes importantes. Que tramaram o golpe. Até os que tramaram, né? Sim, foram expulsos.
Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, não pensamos nele, né? E, enfim... Jânio, Carlos Lacerda, Jango. Pois é. Não foi direita, esquerda, foi todo mundo embora. E aí o que aconteceu? Ele é exilado, né, porque é um trabalho revolucionário, não só de alfabetização, mas também fazer com que a pessoa pense a sua própria realidade. Paulo Freire é exilado, fica todo o tempo fora, só retorna em 79, 80, né, com o fim mesmo da ditadura. A ditadura só vai acabar em 85 de fato, mas muitos já retornam. Eu acho que acaba em 90, mas tudo bem, 85. Talvez não tenha acabado. Sim, talvez não tenha acabado. Mas tudo bem. E aí retorna, ele não é conhecido no Brasil, retorna para a Nova República, aí vem a Nova República, final da ditadura, vem a Nova República, novamente ele não é aproveitado, né, todo aquele conhecimento, até o meme da semana passada, Paulo Freire, ele não estudou em Harvard. Não. Ele é estudado. É estudado até hoje. Até hoje ele é estudado. E aí ele tem uma experiência como educador mesmo, como secretário da Educação em São Paulo, o governo da Erundina faz um trabalho fantástico de referência até hoje. Né? Estudos apontam, mexe com toda a infraestrutura. Ganhou vários prêmios. Internacionais. Vários prêmios, né? Da Suécia. E aí, coitado, enfim, já estava um pouco idoso, já começa a ficar doente, né? E aí ele é afastado por questões de saúde, e infelizmente vem a falecer. Assume o Mário Sérgio Cortella, que é um dos seus discípulos. Um dos seus discípulos, está aí até hoje. E a gente quer conhecer quem é Paulo Freire, deve ouvir. Sim. Mas Marco, é bom pensar o seguinte para quem está em casa, e assim, o que o Paulo Freire, eu sempre digo para quem eu critico, fala, também diga qual é o método. Sim. Aí se embananam todos, não vão dizer. Não sabem. Porque não tem. Não sabem. Né? E qual método foi aplicado nas escolas públicas? Não tem. Não tem. Então não vai dizer porque não tem. Nenhum A grande sacada, eu acho, do Paulo Freire, tem outras coisas, mas eu acho que é aquilo que me fez, por exemplo, o tempo todo pensar, e duvido que quem está em casa vai achar isso errado ou comunista, ou seja o que for, é que o aluno que vem para a escola, ele sempre traz algum conhecimento. E que o professor tem que descobrir qual é esse conhecimento que o motiva e o que faz parte da vida dele, para a partir daquele conhecimento começar a aprendizagem. É isso. Exato. Tema gerador. O aluno, ele traz isso de casa, ele é um sujeito histórico, ele tem muito para falar. Tem uma vida até aquele momento. Uma vida que aquilo lá precisa ser socializado com seus colegas, companheiros de sala, para fazer com que todo mundo possa falar e ser o sujeito da construção da sua própria história. Exatamente. Né? Paulo Freire, ele trabalha muito com essas questões e valoriza muito. Olha, a educação bancária, aquilo lá, o professor fica na frente e só ele falando, e só aquilo é importante, e o silêncio da sala de aula. Os alunos nunca são ouvidos. Está errado. Está errado. Isso precisa ser falado. Quem é que pode Aí vem a crítica de alguns, mas então nós fumos, nós vertemos, o seu aluno fala assim, isso deve permanecer? Lógico que não. Lógico que não. Lógico. Isso aí significa que realmente, meu amigo, você não conhece Paulo Freire. Eu não conheço. E se alguém fala nós vertemos, quer dizer, o que Paulo Freire diz assim, é que eu tenho que dizer a ele que esse é um vocabulário cultural do seu local, talvez da maioria do seu grupo, mas que existe uma outra língua culta que é importante que ele saiba para entrar no outro mundo. Exatamente. Porque se a escola ensinar apenas... Se o Paulo Freire nos inspira a pensar, né? Então o Paulo Freire é mais inspirador do que um método. E aí, Maurício, a gente vê nos dias de hoje essa ideia de que as novas tecnologias vão resolver tudo. O computador na sala de aula, põe o data show. O computador, o data show, todo mundo conectado na internet, cada um com um computador ali na sua frente. Não, mas o que eu digo está resolvido. E é bom você estar aqui para poder falar sobre isso, né? Que às vezes um pai visita uma escola e ele pergunta, né, ele fica encantado com o banheiro, ele fica encantado com o computador, fica com a lousa, mas não pergunta quem dá aula. Exato. Mas que tudo aquilo lá funciona sozinho, como se o banheiro fosse ensinar. Né? Como é que vocês trabalham aqui? Quem é que dá aula de tal matéria? Quem é que dá aula de... O que vocês procuram, acham que é importante? Porque muitas escolas acham que basta a apostila. O professor é só olha, se a apostila for boa, qualquer um dá aula. E aí você vê nessas escolas, data show, iluminação, coisa maravilhosa. Projetado lá. E aí o aluno projeta lá, copia aí.
Não que não tenha importância, é muito bom para nós, né? Lógico, fantástico. Mas o principal é a reprodução dentro desse universo totalmente tecnológico da mesma educação bancária. Exatamente. Que o Paulo Freire citava. Vou frisar aqui para quem está em casa. Exato, né? que o Paulo Freire O que é educação bancária? Sintetiza, Marco. Acho bom de falar agora. O que é a educação bancária que o Paulo Freire criticava? Você que está em casa e que às vezes eu ouvo falar tanto em Paulo Freire, ele fazia uma crítica a essa educação bancária e propunha uma educação que fosse uma educação que construísse a pessoa. Né? Quando a gente fala libertadora, aí logo já, nossa, mas então o cara era perigoso mesmo. Ou era para ser livre, fazer nada? Não, libertadora, não ser bancário no sentido do quê? Da pessoa ser sujeito, construir a sua própria história, né? dela se situar no mundo que ela vive, aprender a ler o mundo. Isso que era grande. E aprender a ler o mundo de acordo com a sua visão de mundo. Não necessariamente com a visão de mundo do professor que está ali. É o contrário do que se pensa, né? O que Paulo Freire dizia assim, respeite a história e a cultura que o aluno traz. Sim, exato. Não é? Exato. É o contrário do que se pensa hoje. E até pensando na questão, quem está em casa pode estar pensando, por que bancária? Ele pensava em questão de banco mesmo. Sim. Quando você vai num banco e deposita um dinheiro, e depois você saca, era assim que era a escola, né? Lá no passado, dos seus avós, quem está em casa é mais jovem. Que é assim, o professor ele ia lá dar uma matéria em silêncio total na sala de aula e na prova ele sacava esse conhecimento. E tinha que reproduzir exatamente aquilo que alguns professores exigiam, que até a vírgula. Era proibido pensar. Sim. Né? Lógico que era proibido, alguns faziam diferente, tinha professores maravilhosos, mas muitos deles usavam isso que a gente valoriza nos dias de hoje é que os nossos alunos pensem. Ao contrário do que se pensa que a escola sem partido pensa, né? Porque ela quer voltar à escola bancária e não se pense. Falam que muitos professores, olha, doutrinam os alunos e tudo. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Se isso fosse verdade... Eu doutrinaria para estudar. Exatamente. Meu Deus! A gente muitas vezes tem que ir lá convencer no limite máximo para que o aluno faça a tarefa de casa. E mais que isso, né, Marcos? Ele não tem mais só o professor. Antigamente ele tinha só o professor. A escola era o lugar exclusivo do conhecimento. Hoje nós competimos com um monte de informação. Sim. É mídia, é WhatsApp, é Google, é Yahoo, é Facebook. A gente não dá para alguém chegar lá, pensa que alguém chega ali e chega completamente ignorante que nós colocamos nele que a gente quer. Já falamos sobre isso aqui, né, um bloco atrás, mas eu acho que isso é importante também a gente abordar, que nessa diversidade das mídias, das redes sociais e tudo mais, muitas vezes essa dificuldade que os nossos alunos têm de relacionamento com o professor, com o seu próprio colega de sala e tudo mais, possa ter alguma relação com essas mídias aí. Sim. Porque o aluno, ele não aprende mais a se relacionar, conversar, dialogar. Não é? No passado, o que ele tinha? Ele tinha o baile, ele tinha a festinha na garagem, brincava na rua, de rela-rela e não sei mais o que, e ele tinha que conversar. Surgiu um conflito, era ali, cara a cara, olho no olho, que tinha que surgir um diálogo e a solução para aquilo. Agora não, na rede social, o que ele faz? Eu vou bloquear você no WhatsApp. Se eu não gosto. Se eu não gosto. Só conversa com quem eu gosto. Só conversa. Isso. É fácil. Não, pelo amor, né? Não é por aí. Marcos, infelizmente nosso tempo acabou. Mas eu queria que você falasse assim, em 20 segundos. O que a escola, nesses 35 anos, o que você traz da escola de positivo, né, para a tua vida? Eu sei que você é um homem que viveu a escola. Você pode dizer que a tua vida foi a escola. Né? Até esse momento, você tem muito pela frente, mas até esse momento, o que você pode dizer da escola nesse aspecto positivo? Eu trago a esperança. Eu trabalho muito com essa ideia, meus alunos acabam ouvindo muito isso, a questão da utopia, de que a gente está ali na escola. A escola é só mais um instrumento para fazer com que esse mundo possa melhorar e possa ser um pouco justo para eles mesmos, para que eles conquistem também os seus sonhos. Se a escola não servir para nos tornar seres humanos melhores, então a escola não serve para nada. Então acabou a escola. Acabou a escola, né? Não basta... Por isso não é só matemática, física e química, né? Exato. E por mais que também essas matérias também possam lidar com a questão da humanidade, né? Isso, porque eu falo, o conhecimento está no mundo. Busquem o conhecimento que está no mundo. Tragam o mundo para a sala de aula. As gavetinhas muitas vezes nos impossibilitaram de compreender esse mundo de uma forma mais acertada. Vamos trazer o mundo para a sala de aula, vamos debater esse mundo sem
Isso é Paulo Freire. Isso é Paulo Freire. Né? Assim a gente consegue fazer com que as coisas boas aconteçam. Não basta que seja pura e justa a nossa luta, a nossa história. É necessário que a pureza e a justiça existam dentro de nós. Perfeito. Isso é fantástico. Você é Marcos Correia, né, professor já há muito tempo em Ourinhos e que trouxe essa bagagem, compartilhou com a gente essa experiência. Você pode acompanhar, infelizmente chegamos ao fim, Marcos, mas você pode acompanhar esse programa e outros pelo site da grptv.com.br, pelo canal da GRPTV, pelo YouTube e pelo Facebook. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima semana com mais um A Controvérsia, porque sempre há controvérsia.